Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. O assunto de hoje, provas em espécie. Eu vou começar com perícia, que vai do 158, artigo 158 até o artigo 184. Do CPP, Código Processual Penal, você não vai encontrar uma análise como essa que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou do 158 até o 250, vai ser vários vídeos, mas entra na aula que vai ser legal. Vamos lá, pessoal. Sabe quando a defesa derruba o caso porque a prova se perdeu no caminho? Hoje você vai entender aqui esse prelúdio, como a lei protege a prova, do local do crime até o julgamento. E por que um lacre mal feito pode virar o jogo? Tudo isso que eu estou falando significa o valor da perícia, em linguagem simples, onde a acusação erra e como a defesa explora, tá? O artigo 158, pessoal, ele começa falando, dando um conceito no seu caput, do exame de corpo de delito. Se o crime deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Somente a confissão não supre, tá? Aí você me pergunta, o que é o corpo de delito? Pessoal, o corpo de delito é o conjunto desses vestígios do crime. O exame é a análise técnica desses vestígios pelo perito. Vou repetir. Corpo de delito. O que é corpo de delito? Conjunto de vestígios do crime. Exame de corpo de delito é a análise técnica desse conjunto de vestígios feito por peritos oficiais. No 158 a gente tem um parágrafo único que é a realização desse exame de corpo de delito em hipóteses sensíveis. O que é hipóteses sensíveis? Significa, pessoal, violência doméstica, familiar, violência contra vulneráveis, violência contra criança, violência contra adolescente, violência contra idosos, pessoas com deficiências. Então, em alguns compêndios, a ideia matriz é a mesma, dar prioridade ao exame de corpo de delito quando houver vítimas vulneráveis. E no parágrafo único explica quais são estas vítimas. Então a chave aqui, quando a gente fala de exame de corpo de delito, é o seguinte, pessoal, em linguagem mais simples, materialidade de um crime não se chuta. Em crime com vestígios, só perícia comprova a existência do crime. Testemunha não substitui, quando a lei exige laudo técnico. Se um crime deixa vestígios, é obrigatório o exame de corpo de delito. Obviamente, se choveu, perdeu todos os vestígios, ou outras circunstâncias que se perda os vestígios, aí você tem a testemunha como substituição. Mas quando o crime deixa vestígios, é obrigatório o exame de corpo de delito. Esse seria o exame de corpo de delito direto. Se o vestígio sumiu, dá para reconstituir com testemunhas, que seria o exame indireto, tá? Aí você pergunta, mas o que você está falando de materialidade? O que é isso sobre materialidade? Materialidade, pessoal, de um crime são tipo tiros, sangue, incêndio, isso é materialidade. Mas cuidado, indícios soltos não prova materialidade, tá? Vamos imaginar aqui um homicídio sem necrópsia. Você denunciar um médico por homicídio culposo sem laudo. Guilherme de Souza Nutti cita esse exemplo. Só achismo pós-cirúrgico fragiliza a materialidade. Nutti conta um caso de um médico que esqueceu o bisturi dentro da mulher. Essa mulher veio a óbito. Só que não foi feito um exame técnico, pericial sobre isso. E aí ficou só as testemunhas falando, fica naquela coisa do achismo. Percebe que fragiliza a materialidade? Né?
um tráfico sem laudo definitivo, imaginar ser um laudo toxicológico, a tendência é absolver por falta de prova de existência do crime, da materialidade do crime. Daí que, por isso que o CPP traz uma série de regras sobre a perícia. Então, eu resumi aqui o 158, o artigo 158, que começa aí provas em espécie. Se o crime deixa os vestígios, é condição sine qua non ter a perícia. Se não tiver a perícia, vai fragilizar, né? E a defesa pode derrubar e absolver o caso em questão. Se o crime não deixou vestígios, testemunhas. Perfeito? Esse é o 58. O pacote anticrime traz os 158A, 158B, 158C, 158D, 158E e 158F, que eu vou falar agora. O 158A trata da cadeia de custódia, seu conceito e finalidade. O conceito é simples, pessoal. Cadeia de custódia é o histórico documentado do vestígio, da coleta ao descarte. Garante o que chega ao juízo que foi apreendido. Tá? Eu fiz algumas anotações aqui. O 158, ele conceitua a cadeia de custódia, que é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, desde a sua coleta até o descarte. Aí você pergunta, que vai estar no 158B, quais as etapas? Vamos lá. Eu vou explicar isso aí com um exemplo que fica mais fácil, tá? O perito identifica o vestígio. A primeira etapa, identificação. Ele chega no local do crime lá, perto do corpo está um projétil, uma cápsula de bala, um projétil de bala. Fala assim, uma cápsula de projétil. Ele vê lá do lado do corpo. A primeira etapa, ele reconheceu. Ó, tem uma cápsula ali. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, o perito isola o local, põe aquelas fitas. Primeira etapa, reconhecimento. Segunda etapa, isolamento. Ele isola, justamente para não contaminar, para não entrar pessoas curiosas ali e pegarem provas, pegarem vestígio, pegarem elementos que podem contaminar a cena do crime. Então, primeira etapa, reconhecimento, ele viu lá o projétil. Segunda etapa, ele isolou a área. Terceira etapa chama fixação. O que é essa fixação, pessoal? Fixação é a fotografia do projétil. Vai lá um fotógrafo, ele tira a foto e pode até fazer uma sinalização da distância do projétil até o corpo, tá? Eu falei da identificação, isolamento da área, fixação, que é a fotografia. Aí vem a coleta, o perito recolhe o projétil. Depois da fixação, depois da foto, depois de mostrar a distância do projétil para o corpo. Perfeito? Depois da coleta, vem uma etapa que chama acondicionamento. O que é esse acondicionamento? O projétil é embalado, lacrado e identificado. Ele é colocado no saquinho, é lacrado, e escreve prova A, projétil, perto do corpo. Ele identifica prova A, número 1, um exemplo. Então, o que ele já houve? Já houve isolamento, já houve identificação, isolamento, fixação, acondicionamento. Quinta etapa, transporte. O projétil é transportado para o laboratório de balística. Para que esse exame é fundamental? Porque vai ver se aquele projétil é o mesmo da arma que foi encontrada com um possível suspeito. Perfeito? Depois do transporte, recebimento. O servidor atesta que o projétil chega em um envelope lacrado. Recebi esse projétil. O recebimento. Aí vem a etapa do processamento. O que é esse processamento? O perito analisa se o projétil buscado tem uma correlação com a arma apreendida. Tá? Acho que é a oitava etapa já aí, pessoal. Eu não estou contando, tá?
Vem aí armazenamento. Após o exame, a cápsula é mantida em um lugar seguro. Depois de todas essas etapas, pessoal, com certeza essa cápsula vai para a central de custódia, que chama. Que é um lugar onde é armazenado as provas. Inclusive, se alguém quiser ter acesso a essas provas, e mexer no lacre, ele vai ser colocado, tem que pedir autorização e vai ser colocado um novo lacre, vai identificar a pessoa que pediu para analisar aquela prova. É tudo muito minucioso essa central de custódia. A última etapa é o descarte. Após o julgamento definitivo, a cápsula é incinerada. Tá? Deixa eu ver se faltou algum pontinho aqui. Eu estou falando do 158A. O 158B, que são as etapas, que é o roteiro minucioso, reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, condicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. São 10 etapas, tá? Tem um outro exemplo que eu gosto de dar, que é a faca ensanguentada. A equipe fotografa e descreve, fixação, recolhe com técnica, tem que ter técnica para recolhimento, para não perder, de repente tem sangue na faca, né? Então tem que ter uma técnica para recolher aquela faca. Embala, lacra, que isso é condicionar, transporta com registro, o laboratório recebe, processa e a central guarda até o descarte autorizado. É isso, a cadeia de custódia. Quebrou um elo dessa cadeia, pessoal, a quebra da corrente, um elo dessa corrente, não necessariamente anula tudo, mas abre janela para ataque da defesa. O perito lá, ele colocou num saquinho e embalou. Chega lá na central, esse saquinho aberto. Não vai anular tudo, mas vai constar que chegou aberto, no relatório lá, o saquinho que estava a faca chegou semi-aberto. Isso já abre brecha para a defesa atacar. Entendeu? Seria uma nulidade relativa. Exige demonstração de prejuízo. Já o artigo 158C fala, coleta quem pode e vedação de mexer no local. Fala desse significado. Eu vou pegar minhas anotações aqui. A coleta deve ser realizada por perito oficial. Tá? Caso não haja o perito oficial, a gente está falando do Brasil, né, pessoal? Lá no interior do Ceará, vou imaginar, ou até interior aqui de São Paulo, ou de Minas Gerais, eu estou aqui em Minas. Se não houver o perito oficial, aplica o artigo 159, parágrafo 1º do CPP, admitindo 2 peritos não oficiais com diplomas superiores. Superior. A remoção, tome cuidado, pessoal, a remoção de vestígios sem autorização do perito pode configurar fraude processual. Deixa eu ver se tem mais algumas coisinhas aqui. Preferencialmente o perito oficial, se não tiver, aplica-se o artigo 159, com 2 peritos, com 2 pessoas idôneas com diploma superior. Ninguém entra no local isolado antes da liberação pericial. Mexer em vestígios pode caracterizar fraude processual, se houver dolo de adulteração. Um curioso bem intencionado que pega a faca para ajudar, risco de contaminação e invalidação de prova. O policial entrou, mas não tocou em nada, não é fraude, só por entrar. Precisa do dolo de adulterar. Tá? Vamos lá para o 158D, que fala do acondicionamento e lacre. Cada abertura exige registro. Registro do motivo, da pessoa responsável que está abrindo, e substituição do lacre por um novo. Porque essas provas vão para um recipiente adequado. O lacre com numeração única. É para preservar contra a contaminação. A abertura só pode ser por perito autorizado, com registro de quem abriu, por que está abrindo, quando está abrindo. O lacre antigo é guardado dentro de uma gaveta lá, sei lá, e um lacre novo é colocado. O lacre com
como se fosse o cadeado da prova, tá, pessoal? Sem ele, qualquer um mexe. A prova vira um boato embalado, vamos falar assim, se todo mundo mexer. O 158E, que fecha, vai até o F? Não, o 158E fala da central de custódia, trazida aí pelo pacote anticrime. O que é a central de custódia? É um espaço seguro, protocolado, com registro de entrada e saída de todo o acesso de um material probatório. Um exemplo, arma e droga apreendida entram na central com um número embalado, com um lacre. Número, quem foi a pessoa que apreendeu, o policial responsável, tudo é colocado ali num registro. Quando saia para contra a perícia, fica rastro. Se a defesa pedir, confere o histórico. Tá certo aqui? Eu estou esquecendo de alguma coisa? Central de custódia é isso. O 158F fala o seguinte: feita a perícia, o vestígio volta para a central e permanece até o fim do processo. Se não houver estrutura, o juiz define um local seguro alternativo. Aí você fala, pô, mas a central não é isso, pessoal. É que existem comarcas no Brasil que não tem central de custódia. Então o juiz vai definir um local seguro para colocar aquelas provas pós-perícia. Tá? Após a realização de perícia, o material deve ser devolvido à central de custódia. Então vamos dar um exemplo aqui. Aquele exemplo da faca com sangue, ou projétil. Fez a perícia lá do projétil da balística, viu que é da arma do autor ou não viu, esse projétil que foi periciado, ele volta para a central de custódia. A faca com sangue, fez lá o exame pericial para ver se aquele sangue é realmente de um suspeito e etc. Aquela faca, cuidadosamente dentro de um saco embalado com um lacre, vai voltar para a central de custódia, para não se perder os elementos probatórios. Aqui já foi do 158 até o 158E. A, B, C, D, E. Esse foi introduzido pelo pacote anticrime. Então o que vocês devem, nesse primeiro prelúdio aqui do 158 até o 158E, sem perícia não há prova da existência do crime com vestígio. Tá? A perícia é a condição sine qua non para análise dos vestígios. Prioridade a casos sensíveis. O que é casos sensíveis? Perícias de vulnerável, violência doméstica, criança, adolescente, eles são prioridade, tá? Do exame de corpo de delito. Do 158A ao 158E, eu falei do rastreamento total da prova e falei de uma série de coisas aí que você já sabe. Falei da cadeia de custódia, falei que existe uma etapa dessa cadeia, que é reconhecimento, isolamento, fixação, coletagem, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Tá? Falei do 158C, que o perito tem que ser perito oficial, senão na falta dele tem que ser duas pessoas com diploma, idôneas, escolhidas pelo juiz, que tenha diploma superior. Falei do lacre, ser um lacre com um número único, a prova fica aberta, tem que ter um lacre. Se um outro perito for mexer naquela prova autorizadamente, com autorização, vai ter que colocar um lacre novo. Tá? Falei do 158E, e depois do exame a prova volta para o cofre, que é a central de custódia, assim que a defesa consegue contrapericiar e o juiz mantém a cadeia íntegra. Bom, fechamos aqui, agora a gente vai para o artigo 159. Ele reafirma, tá, pessoal? Ele reafirma o seguinte: quem faz a perícia é um perito oficial. Se não tiver, o juiz pode chamar duas pessoas idôneas com diploma superior. Já tem um artigo ali do 158 que fala isso, do pacote anticrime, não sei se é o F, mas ele reafirma isso, tá? Ele fala também: o acusado, a vítima, o MP e seus advogados podem enviar perguntas para o perito e também pode contratar um perito particular, que pode começar a trabalhar depois que o laudo oficial estiver pronto. Perfeito? Só depois que você pode contratar um perito que é chamado especial, mas não, é particular.
E a questão do quesitos. O 159 trabalha essa questão de quesitos. O que é quesito? A defesa pode tirar uma dúvida, perguntar para o perito, mandar perguntas, não é? Mandar perguntas para o perito, que é esses quesitos. A faca estava com sangue, mas essa faca no corpo tinha uma lesão assim, um assado. Para a defesa, tirar dúvida, até o MP também pode perguntar. A vítima, o MP, os seus advogados, todo mundo pode perguntar para tirar dúvidas. O corte era horizontal, era vertical, e o perito vai responder esses quesitos, tá? Todo o material usado na perícia, sangue, projétil, droga apreendida, deve ser guardada para uma segunda análise se for necessária. Quando a perícia exigir documentos de várias áreas, pode trabalhar com vários especialistas juntos. É aquele caso, pessoal, quando a perícia exigir conhecimento de várias áreas, pode trabalhar com vários peritos juntos. Eu não vem um exemplo aqui na minha cabeça, mas vamos supor que precisa de um laudo laboratorial, que precisa de um exame de balística, que precise de um exame se houve escalada, por exemplo. O crime é mais complexo e exige conhecimento de peritos de diversas áreas. E aí, o artigo 59 vai bater nessa tecla e vai dizer, quando a perícia exigir conhecimento de várias áreas, pode trabalhar com vários peritos, que é chamado vários especialistas juntos. Tudo bem até aí? As partes podem pedir para ouvir os peritos. Por isso, é preciso intimar, tá, pessoal? Intimar e enviar os quesitos com no mínimo 10 dias de antecedência. Pode haver contraprova e acesso ao material a pedido das partes. O assistente técnico só começa a trabalhar depois que o laudo oficial fica pronto. Isso é o resumo do artigo 159. Vamos para o 160. O artigo 160 vai bater na seguinte tecla. Os peritos devem elaborar um laudo pericial. Esse laudo é um documento escrito, onde eles colocam tudo o que observaram de forma bem detalhada e responde às perguntas feitas pelas partes. Esse laudo, aí, lembra que eu falei que as partes, o MP, a defesa, os advogados, podem fazer perguntas ao perito? Depois que o perito termina a perícia, o artigo 160 explica, porque eu não estou lendo o ipsis litis da letra da lei, eu estou fazendo comentários. Ele explica que esse laudo que o perito vai fazer tem que ser extremamente detalhado, tá? Extremamente minucioso esse laudo tem que ser. E nesse laudo ele vai responder as perguntas que foram reivindicadas com 10 dias de antecedência da defesa, supostamente do MP. Ele vai responder lá. O corte era vertical, faca de cozinha, entendeu? O sangue, em análise laboratorial, foi observado que o sangue bate com o sangue do suspeito, fulano de tal. É tudo muito minucioso, ricos em detalhes, tá? O prazo de entrega desse laudo é 10 dias, mas pode ser prorrogado se tiver motivo justo. De repente o perito está fazendo uma análise lá que demanda mais dias, até para uma logística, ele mandou para um laboratório, o laboratório remete para ele de volta, tem toda uma logística. Tem que ser motivo justo, tá, pessoal? Laudo pericial, o documento que o perito escreve tudo e conclui. O perito faz uma conclusão dele. Precisa ser detalhado, minucioso e responder aos quesitos. Mesmo que feito sem participação das partes, pode ser questionado depois em juízo. Aquele laudo que o perito faz, ele pode ser questionado. De repente, ele pode ser falho. Ninguém é perfeito, o perito pode errar, pode ter um erro nesse laudo, ele pode ser questionado esse laudo. O juiz pode mandar fazer uma nova perícia se precisar. O prazo é de 10 dias, se passar um pouco, continua válido. Eu já falei isso, estou sendo redundante aqui. Esse é o artigo 160, eu não estou lendo a letra da lei, tá? Não estou lendo a lei seca. Estou comentando porque senão fica muito maçante. O 161,
exame de corpo de delito. Ele bate na tecla falando o seguinte: pode ser feito em qualquer dia e qualquer hora. Por quê? Pessoal, porque às vezes a urgência é necessária. Um cadáver precisa ser examinado rapidamente para liberar o corpo para a família. Esse cara morre 2 horas da manhã. Entendeu? O perito pode trabalhar de madrugada, em feriados, fim de semana, se isso for necessário, para garantir que a integridade da prova, do exame lá de corpo de delito, e para liberar o corpo para a família. Tem uma série de detalhezinhos aqui nos bastidores, ele só vai se compreender se passa por isso. O 162 vai falar de autópsia. A autópsia, pessoal, tem uma regrinha que fala o seguinte: ela deve ser feita 6 horas depois que o cara morreu. Por quê? Porque existem casos hiper excepcionais, que a pessoa parece morta, mas não está. Então, por isso que eles colocam essa regra: exame de corpo de delito, 6 horas depois. 6 horas depois da morte, tá? Este prazo pode ser reduzido se os peritos observarem sinais claros de morte. Observação no caso de morte violenta, às vezes basta olhar externamente o corpo. Porra, o cara passou com a moto, foi degolado. Tem que esperar 6 horas para... Lembrei do exemplo do cara da moto, aí passa a linha de cerol no pescoço dele, aí fala, não, vamos esperar 6 horas para ver se morreu. Não tem sentido essa regra. Ou chegou lá, viu no chão, a mulher está com 30 tiros e 2 tiros na cabeça. Não precisa esperar 6 horas, porque já é morte aparente, né? Morte certa, vamos falar assim. O que é autópsia? O artigo 162 do CPP, ele conceitua. É um exame feito pelos peritos no corpo de quem morreu, para saber como e por que a pessoa morreu. Aí você fala, mas para que isso? É importante, pessoal. De repente ele vai saber como um projétil, a trajetória de um projétil, o tipo de agressão sofrida, são detalhes periciais que é meios de prova, entendeu? Que vai dar toda a anatomia do crime ali. Exceção à autópsia. Se caso a morte violenta for muito evidente, não houver dúvida, uma explosão. Você vai fazer, por exemplo, um avião caiu, você vai fazer autópsia? Exceção. O cara vai encontrar um cinzeiro e vai falar que é João ali naquele cinzeiro. Não sobra nada, pessoal. Né? Sobra ali caquinho, sei lá como é que fica. Pode bastar apenas exame de corpo externo aí faz, né? Aqui teve um caso do avião da TAM, né? Que os bombeiros entraram, os corpos estavam totalmente incinerados ali. Incinerados não, estavam queimaduras de último grau, de 4º grau, sei lá, 3º grau, né? Aí fala, o exame de corpo, autópsia? Não, é só um exame externo ali do corpo. Nem sempre precisa abrir o corpo se as provas externas já respondem às perguntas sobre a morte. Tá? O artigo 163 fala da exumação. Significa tirar o corpo da sepultura. Precisa ter autorização legal do delegado ou juiz, tá? Se o administrador do cemitério recusar, ele vai responder por crime de desobediência. Quando o exame for mal feito, precisa ser refeito. Quando que é feito a exumação? Quando aparecem dúvidas da causa-morte. Não, ele não morreu disso. Aparece uma prova ou um indício mostrando que ele não tinha morrido daquilo. Vai ter que fazer uma... Não, ele foi morto por tal veneno. Coisas desse tipo, pessoal. Quando aparece uma dúvida da causa-morte. Quando o primeiro exame da autópsia foi mal feito. Ou se descobre um detalhe novo que pode ser checado. Quando uma das partes questiona um exame inicial. Estou falando de exumação, porque inumação é enterrar o corpo. Tá? É necessário auto circunstanciado, registro oficial e detalhado de tudo que acontece na exumação. Tem que ser registrado. A gente já está com 30 minutos de vídeo, hein? Artigo 164.
Os cadáveres devem ser fotografados obrigatoriamente, no lugar exato em que forem encontrados. A fixação é uma das etapas da cadeia de custódia. Fotografar todas as lesões e vestígios. Aqui ele explica o que deve ser fotografado. Às vezes, fotografar com zoom ali na lesão, né? Ajuda a reconstruir a cena. É uma espécie de memória congelada da cena, que Nutt fala como memória congelada. Ajudam os juízes a investigar, formarem a sua convicção. Por isso, nada pode ser alterado até a chegada dos peritos. Devem fotografar lesões externas, ferimentos, cortes, orifícios de bala, queimaduras, detalhes do ambiente, poça de sangue, objetos fora do lugar. Tudo isso é fonte de provas. Foto serve para preservar a cena do crime. O artigo 165, eu terminei o artigo 164, que fala detalhes de foto, como deve ser feita, etc., e o que é a fotografia, que é uma parte da cadeia de custódia, que é a fixação. O artigo 165 fala os peritos anexam o laudo, ao laudo, foto, esquemas e desenhos. Eu já vi isso, pessoal. No caso lá da Susana von Richthofen, tinha a foto lá do Manfred, a esposa dele, como eles... As fotos horríveis, eu tive acesso a isso. O esquema, como é que eles tinham um desenho, onde estava a esposa, onde estava ele, os meninos que bateram com um pedaço de pau. E tinha desenho, uns desenhos assim mostrando o quarto, onde tinha poça de sangue, tudo isso é anexado, né? Esse é o artigo 165. Fotos, são as fotos dos ferimentos, que tinha foto das porradas, dos ferimentos na cabeça, para ver, que vejam claramente. Esquemas é um desenho do corpo humano, como um boneco, onde os peritos marcam, tinha marca de ferida aqui, ferida aqui, ferida aqui, ferida aqui, eles marcam no desenho, tá? É como se fosse um mapa visual, esse boneco que os peritos fazem nesse esquema. E os desenhos, é um desenho técnico, feito para mostrar como o fato aconteceu, a trajetória do pau na cabeça da pessoa, e etc. Tá? Eu estou falando do caso da Susana von Richthofen, mas pode ter outros casos. Vamos para o 166. É artigo pra caramba, né, velho? É artigo pra caramba. Vamos para o 166. Como identificar um cadáver exumado? Tem regras para isso. Se existir dúvidas de quem é o corpo exumado, a lei manda. Porque vai exumar o corpo. Como identificar esse corpo? Aí tem regras para isso. Pedir o reconhecimento do órgão oficial de identificação, como Instituto de Identificação. Colher depoimentos de testemunhas que possam reconhecer, de repente, um anel que estava lá com a vítima, se não tiver mais nada. São detalhes, tá? Fazer um auto de reconhecimento de identidade, um registro escrito formal, descrevendo o corpo e todos os sinais. Todos os objetos encontrados no corpo devem ser recolhidos e identificados para poder ajudar na identificação. Isso aqui é necessário porque, de repente, o cara vai exumar um corpo e o diretor lá do cemitério, o coveiro, fala, essa tumba aqui, e não é. É outro corpo. Então tem que ter essas regras para ter certeza que vai identificar o corpo certo. Porque dúvidas sobre a identificação, você vai recorrer a impressões digitais, arcada dentária, reconhecimento por familiares. Tá? Auto de reconhecimento é um documento detalhado, contando tudo o que foi feito para identificar qual o método realizado. A gente conseguiu, é um documento, esse auto de reconhecimento, pela arcada dentária, a gente conseguiu identificar que é João Pereira da Silva, etc. A testemunha disse que ele tinha um dente de ouro. Um exemplo, estou viajando um pouco aqui. A testemunha viu que era ele, por isso, por aquilo, entendeu? Aí vem um artigo 167, na sequência aí de perícia, pessoal. Perícia, vamos para a perícia. Quando não dá para fazer o exame pericial? Chega de exumação, mudamos de assunto, é 167. Quando não dá para fazer o exame pericial? Se não for possível fazer o exame de corpo de delito, porque os vestígios desapareceram, uma chuva fortíssima, desapareceu tudo, a prova testemunhal substitui. O corpo sumiu, o local foi alterado, a porta arrombada foi trocada a fechadura, o telhado que o cara escalou foi trocado o telhado.
quando não dá quando sumir todos os vestígios, testemunha. Quando não dá para substituir por testemunha, em alguns crimes, aí complica, viu, pessoal? Se não tiver, sumir os vestígios, não tiver testemunha, complica, tá? Porque em alguns casos, você pega aí, por exemplo, por que complica? Só a perícia pode provar. Vamos pegar um crime aí de falsificação documental. É preciso o exame técnico do documento. Se os vestígios se perderam, não tem como fazer, não tem como provar nada, não tem como testemunha de falsidade documental. Tráfico de drogas. A perícia tem que ter o laudo toxicológico. Se não tiver esse laudo, testemunhas, ninguém deda ninguém, principalmente em morro, com essa coisa de droga e etc. Se os vestígios sumirem por culpa do Estado, não há como jogar a culpa no réu. Senão a gente está trabalhando com pró-societá, né? Não é pró-réu. Na dúvida, absolve. Tá? Preste atenção, pessoal, tome cuidado. Indícios sozinhos não prova que o crime existiu. Uma série de indícios concatenados que o investigador, que a investigação liga a esses pontos, pode formar uma prova. Pode condenar. Não é nenhuma prova, é uma série de indícios, mas um indício sozinho não prova nada. É apenas um indício. O artigo 168, ele fala do exame complementar. Quando há lesões corporais e o primeiro laudo dos peritos ficou incompleto por ter sido feito um novo exame chamado de exame complementar. Quem pode pedir? O delegado, o juiz, o MP, a vítima, o acusado ou o defensor. Como é feito? Os peritos devem consultar o primeiro laudo, o exame de corpo de delito, para corrigir o que faltou ou consertar erros. Se o primeiro exame de corpo de delito estiver falho, pode fazer um novo exame, que será consultado aquele primeiro e complementando, retificando, suprindo o que faltou naquele exame de corpo de delito. Aí ele cita quando tem que esperar 30 dias. Se o objetivo é dizer que a lesão é grave porque deixou a pessoa sem poder trabalhar, sem poder estudar, tem que ter, se não der para fazer um exame complementar, a testemunha pode substituir. De repente um amigo daquela pessoa fala, não, ele teve uma lesão corporal, realmente ele ficou mais de 45 dias sem trabalhar, esse testemunho é válido, tá? Se não puder fazer um outro exame complementar, explicando que aquela lesão corporal que a pessoa sofreu impediu ela de trabalhar ou estudar. O artigo 169 fala do exame do local do crime. A lei manda a autoridade policial tem que preservar o local imediatamente, não deixar que ninguém mexa nas coisas antes do perito chegar. Isso é lei, tá, pessoal? A gente vê em filme isso, a polícia chega e fala, ninguém mexe em nada, vamos aguardar o perito, como se fosse apenas um procedimento. É um procedimento, mas é um procedimento que consta em lei, no artigo 169. Se o local tiver sido alterado, os peritos devem registrar essas mudanças no laudo e explicar quais as consequências. A estrutura do laudo do exame do local, identificação, aí vem boletim de ocorrência, processo e etc. Introdução, quando e onde foi feito o exame, descrição inicial, como estava o local, descrição detalhada, conclusão, finalização, tudo isso deve constar. Laudo de exame em veículo, mesma lógica. Se tiver sido alterado, o perito tem que especificar isso no laudo. Houve alteração. Tá? Vamos para o artigo 170, a gente começou com 158. Perícias laboratoriais. Tem duas funções. A guarda de material suficiente para a nova perícia e a possibilidade de ilustrar os laudos com meios visuais. Garante a repetibilidade da prova pericial. Um artigo bem pequenininho, 170. 171 fala quando o crime envolve arrombamento, destruição de obstáculo ou escalada para furtar alguma coisa. Esse laudo é tão importante porque o furto só vai ser qualificado
É furto ou roubo? É um dos dois, né? Só vai ter o furto, só vai ser qualificado se houver essa perícia. Os vestígios deixados, sinais do crime, os instrumentos usados, chave de fenda, pé de cabra, os meios utilizados, como o ladrão entrou, até quando o crime aconteceu. Furto qualificado, quando o ladrão arromba uma porta ou escalada, a perícia é obrigatória para provar isso. Só entra a qualificadora na dosimetria da pena se provado para a perícia que houve escalada, que houve rompimento, que houve destruição. Você sabe distinguir destruição de rompimento? A destruição, pessoal, é quando o obstáculo é aniquilado. O cara põe uma bomba na fechadura, entendeu? O rompimento é quando o obstáculo é apenas danificado. Ele força, ele quebra a fechadura. A escalada significa subir usando meios anormais e normais. Ele pode subir usando uma escala. Pular um murinho pequeno não é escalada, tá, pessoal? Se o exame pericial ficar inviável, alterar o local, o telhado foi consertado, entra a exceção. Pode usar testemunhas. Se não tiver exame pericial, não tiver testemunha, cai a qualificadora. Porque o furto é qualificado com uso de arrombamento, destruição de obstáculos ou escalada para furtar alguma coisa. Artigo 172. Avaliação da coisa destruída, deterioradas ou produto do crime. Aí você fala, pô, mas para que isso avaliar uma coisa que foi destruída ou deteriorada? Porque vai influenciar na pena. Tá? Para investigar um crime é necessário avaliar o valor de um objeto envolvido na infração. Comum em crimes contra o patrimônio, furto, roubo, estelionato, até dano. O perito avalia o valor. Esta avaliação é importante porque influencia na pena. Vou dar um exemplo aqui. Se alguém furtar algo de pequeno valor, o juiz pode aplicar uma pena mais leve. Lembra lá do estelionato privilegiado? Também é considerado se o prejuízo da vítima foi super pequeno. Ajuda a calcular o valor do dano reparado em casos de arrependimento posterior. Lembra lá do arrependimento posterior? Existem duas formas de avaliação, a direta e a indireta. A direta é quando o perito tem acesso ao objeto. Ele tem acesso àquele celular, ele tem acesso àquele instrumento, ou aquele relógio, ele tem acesso. Ele consegue fazer uma avaliação direta ali. A indireta é quando o bem não está mais disponível. Neste caso, o perito usa informações do mercado. Quanto vale esse celular? Qual o valor médio dele no mercado? Se o celular for roubado e não recuperado, o perito vai verificar o modelo e pesquisar o preço médio. Se uma casa foi incendiada, mas já reformada, o perito pode calcular o valor do dano do crime, consequentemente definir o valor da reparação. Lembra lá do acordo do NP, acordo de não persecução penal, que a pessoa tem que reparar a coisa destruída? Vai ter um laudo lá do perito falando, ó, ficou em 300 mil reais a reforma o incêndio daquela casa. Para reformar aquela casa, é um laudo pericial que prova isso, entendeu? Artigo 173, eu vou subir um pouco essa câmera. Essa câmera é uma câmera emocionada. Ela vai estudando junto e vai descendo em vez de subir. Vamos lá. Artigo 173. Perícias em casos de incêndio. Ele vai um pouco mais a fundo nisso. Crimes de incêndio. Os peritos devem analisar vários pontos. Quando ocorre o crime de incêndio? A causa. Por que analisar a causa? Porque a causa vai ver se houve dolo. Ou se foi culposo por imprudência, negligência ou acidental. Local do início. Onde o fogo começou? No quarto, na cozinha, no banheiro, na varanda? O perito consegue avaliar isso. O perigo. Se houve risco de vida, esse fogo deu risco de vida a um vizinho? Prejuízo, destruiu uma casa do vizinho? Houve dano? Então, causa, local do início, perigo, se houve risco para a vida de outras pessoas ou para o patrimônio do vizinho, a existência e o valor do dano, quanto foi destruído, qual o valor daquele dano, o perito consegue ver, avaliar. Outras circunstâncias, se foram usados aceleradores de combustíveis, como álcool, gasolina e etc. A perícia aqui é fundamental. O crime só se prova com laudo pericial. Isso aí é decisão do STF.
o crime de incêndio, só se prova esse crime de incêndio se houve dolo, se houve culpa e todas as circunstâncias ao redor desse crime de incêndio, com laudo pericial. O artigo 174 vai falar do exame grafotécnico. Esse exame ele regula, tá? Para verificar se o documento foi mesmo assinado por uma pessoa. É um exame da letra, grafotécnico, um exame técnico da grafia. A pessoa que se atribui à escrita tem que ser chamada ao ato. Isso garante até que ela possa colaborar. Fulano, ele é chamado, intimado àquele ato lá. Escreve aí seu nome. Ele escreve. Ela colabora, tá, para o exame grafotécnico. Se houver recusa da pessoa, a pessoa não quero colaborar. Os peritos têm que buscar documentos antigos que aquela pessoa assinou. Se a pessoa não for encontrada, o juiz pode pedir carta precatória. Ele pede uma colaboração de outro juiz de outra comarca. E aqui o artigo 174 fala de alguns macetes, tá? Que está lá escrito, em vez de pedir para o cara escrever o nome dele, ou coisas que pede para frases parecidas e não idênticas, de modo a analisar o padrão natural da escrita deles. É uma ciência mesmo esse exame grafotécnico. O artigo 175 do CPP, ele vai falar dos instrumentos do crime. Objetos usados para a prática da infração, faca, revólver, pedaço de pau, chave de fenda, precisa ser examinado por peritos para verificar duas coisas: natureza e eficiência. Repito, os instrumentos do crime vão ser analisados por peritos para verificar duas coisas: natureza e eficiência. O que é natureza, pessoal? É identificar o que exatamente é aquele objeto. Se é um revólver 38 ou uma pistola 45, se é uma faca de açougue, se é uma faca de cozinha. Já a eficiência é diferente, significa analisar se o objeto funcionou para causar o resultado esperado. Este exame é fundamental porque se o objeto não funciona, pode-se falar de crime impossível. Tem um tiro lá, mas o revólver é de brinquedo. Ele está analisando a eficiência. Existe um tiro no corpo, mas o revólver é de brinquedo. Percebe que não bate? Outros pontos do exame de instrumentos: achar impressões digitais na faca ou no revólver ou em outro instrumento, resto de sangue, se houve excesso ou não em caso de legítima defesa. É nesse exame, que é o exame de instrumentos do crime, que vai analisar a natureza e a eficiência. O artigo 176 trata dos quesitos, perguntas feitas aos peritos, que eu já falei aqui nesse mesmo vídeo. Tem que ser com 10 dias de antecedência, o MP pode fazer, os advogados, a acusação. Tanto o juiz como as partes podem fazer perguntas. Garantem que todos possam esclarecer pontos que acham relevantes, pontos incontroversos. Pode ser feito até o momento da diligência, até a hora em que a perícia for realizada. É o prazo. Há autores que dizem que na fase de inquérito não pode apresentar quesitos. Porém, a doutrina majoritária entende que por meio de advogado pode sim formular quesitos na fase de investigação. Artigo 177, exame por precatório. Quando uma perícia precisa ser feita em outras comarcas, em outra cidade, que sai da jurisprudência ali do juiz do caso. Imagine que um documento importante está em outra cidade. Nesse caso, o juiz manda um pedido formal, uma precatória, para o juiz da cidade onde o material está, e esse juiz da outra cidade vai nomear peritos ali. Isso se chama exame por precatório. Exceção. A exceção de exame da precatória é processo de ação privada, queixa-crime. As partes podem concordar que a nomeação do perito seja feita pelo juiz que enviou a precatória. Não o juiz lá da outra cidade, mas o juiz que enviou. Essa é a exceção. O 178 do CPP, continuando aqui nas perícias, tá, pessoal? Ou não. Quando a perícia é feita por órgãos oficiais,
o pedido deve ser encaminhado diretamente à instituição responsável, que então emite um laudo assinado pelo perito. Em São Paulo existe a Polícia Técnica Científica, dentro dela o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal. O 178 fala dessa perícia que é feita por órgãos oficiais, tá? E explica que é obrigatório, quando existem órgãos oficiais, que nem toda cidade tem, nem toda comarca tem, o pedido deve ser encaminhado diretamente a essa instituição responsável. O 179, o caso em que a perícia não foi feita por perito oficial, mas sim por pessoas idôneas de confiança nomeadas pelo juiz. O escrivão tem que fazer um registro formal do que foi feito, e este documento tem que ser assinado por peritos. Aqui, pessoal, é aquela situação que não tem um perito oficial, o juiz nomeia 2 pessoas idôneas com diploma superior, e aí explica que o escrivão tem que fazer um documento, um registro formal desse procedimento, feito por 2 pessoas idôneas que têm o diploma superior, e esse documento deve ser assinado por perito. Essa é uma... Em todas as páginas, esse documento tem que ser assinado por perito. Não foi feito por perito, mas tem que ser assinado por perito. É o artigo 179. O 180 é quando os peritos discordam entre si. 2 peritos podem chegar a conclusão diferente. Vamos, lembra daquele crime que exige conhecimento de várias áreas? O crime mais complexo tem vários peritos. Pode ter 2 peritos oficiais num crime? Pode. A lei não fala que não pode. Quando 2 peritos discordam entre si, 2 partes podem chegar a conclusões diferentes. Um perito fala, foi assim, o outro perito, não foi assim, foi dessa forma. O que faz quando os peritos discordam? Para resolver a divergência, o juiz pode até contratar um 3º perito. Um 3º perito para resolver essa divergência. Ele também pode rejeitar todos os laudos. Ou ele pode aceitar a do 1º perito, ou pode aceitar do 2º perito, ou só aceitar do 3º perito que foi nomeado porque os 2 entraram em conflito. A doutrina entende que é legal ter essas divergências, porque enriquece. O contraditório enriquece. A dialética contraditória, a imperícia é importante, porque é uma discussão das hipóteses, dos elementos probatórios. 77, 79, 180 quando há peritos que discordam, 181. Quando um laudo, depois da perícia, apresentar falhas, tipos de falta de assinatura, ausência de informações importantes, contradições entre conclusão, ele fala uma coisa no laudo, conclui com outra, que contradita o que ele falou na peça, no relatório, trechos que deixam tudo meio obscuro, confuso, o juiz pode mandar os peritos corrigirem. Aquele perito que fez o laudo, corrige aí. Está obscuro aqui, você concluiu de forma estranha, não está batendo com o que você falou, faltou assinatura. E complementar o laudo. O juiz pode fazer esse pedido. Se o juiz perceber que o problema é tão grave, pode mandar fazer uma nova perícia. Tipo assim, o laudo está tão confuso que o juiz fala, não tem como mexer nisso aqui. É tipo um carro que fundiu o motor, quebrou o câmbio, fala, não, deu PT isso aqui, vamos pedir uma nova perícia. Isso é o que fala o 181. O 182 fala a força do laudo pericial dentro do processo, a importância que tem, o poder que tem o laudo pericial dentro do processo. O juiz não é obrigado a seguir o que está escrito no laudo. Mesmo que os peritos tenham chegado a uma determinada conclusão, o juiz pode aceitar tudo, rejeitar tudo ou aceitar apenas uma parte daquele laudo. Então, na verdade, é o poder que o juiz tem, não que o laudo tem, né? É mais isso. Isso se chama livre convencimento motivado. O que é o livre convencimento motivado? Significa que o juiz, vendo um laudo pericial, ele pode aceitar tudo, rejeitar tudo ou aceitar apenas parcialmente uma parte. Isso é o livre convencimento motivado. O juiz decide com base nas provas, mas o juiz tem que fundamentar. Rejeitei tudo por isso. Aceitei tudo por isso, com fundamentação clara e objetiva. Essa liberdade não é absoluta, tá, pessoal? Existem casos como o exame de corpo e delito, que deixa vestígios, são provas obrigatórias. O juiz fala, não vou aceitar esse exame de corpo. Não existe isso, tá? Não existe isso. Imagina um laudo toxicológico dizendo que a substância apreendida não é droga,
O juiz não pode ignorar o fato e condenar a pessoa. Tá? Um exemplo de exame de insanidade mental. O juiz não pode dizer por conta própria que o réu é saudável.